Doutora Marina, então passo a palavra à senhora, comandando o debate com a gente aqui, ok? Neste momento, nós teremos o nosso debate aqui sobre o painel Políticas Públicas. Por favor, fiquem à vontade. Alguém precisando de uma água, alguma coisa, é só me comunicar que a Michele traz, tá bom? Muito obrigado. Muito obrigada, PC. Pessoal, eu acho que é importante a gente fazer um breve resumo aqui do que o doutor Frederico falou acerca das políticas públicas, mas antes é importante a gente contextualizar também aonde que a gente está hoje com a geração distribuída. A geração distribuída hoje, então, ela passa por um processo de descentralização, digitalização, desburocratização, que é o que a gente está fazendo com o PL 5829, e democratização também dessa nova fonte, aí, dessa importante fonte, que é a geração distribuída. O Fred pontuou algumas questões importantes do meu estado, de Minas Gerais, que eu quero fazer esse resumo para a gente também entender um pouquinho de política pública. Minas Gerais, hoje, tem uma regra específica, até 5 mega, a gente tem a isenção, através de uma lei estadual específica sobre o assunto, que é a Lei 22.549, do ano de 2017, e essa isenção também alcança os casos de geração compartilhada. Então, a gente vai ter isenção para consórcio e cooperativa. Recentemente, o Estado do Rio de Janeiro, também copiando a legislação de Minas, através da Lei 8.922, de 2020, trouxe também a isenção para geração distribuída, geração junto à carga e geração compartilhada, incluindo hoje as duas espécies que a gente tem, que é consórcio e cooperativa, até 5 mega. E aí todos os outros estados do Brasil, como o doutor Frederico também trouxe na apresentação dele, vão seguir, então, a resolução do CONFAS 16 do ano de 2015. E isso acaba gerando um pouco de incerteza regulatória para os estados, né? E acaba provocando um pouco do que a gente, advogado, não gosta, mas a gente tenta procurar defender essa parte tributária, que é a famosa guerra fiscal. Né? Então, a gente tem uma legislação específica para o PIS e COFINS, que é uma legislação federal também do assunto, que o doutor Frederico trouxe, que a isenção vai até 1 mega. E acaba que fica meio que bagunçado esse assunto todo tributário no Brasil. Eu gosto até de brincar, porque no Brasil, né, Fred, a gente fala que a matéria tributária é uma famosa Band News, porque se você não acompanha diariamente o que está mudando ali na legislação, você não acompanha o assunto. E na geração distribuída, esse aspecto é super importante. Uma outra questão também que a gente tem que pontuar aqui, como que a gente está com o PL 5829 hoje. A gente tem pontos importantíssimos que o doutor Carlos Evangelista, nosso presidente, pontuou, que foram trazidos pelo Conselho Nacional de Política Energética, Segurança Jurídica, clareza, previsibilidade das normas e uma transição suave, pessoal. Isso é super importante. Por que que é importante? Se a gente voltar lá para o ano de 2012, a gente tem a resolução, que é o marco legal da geração distribuída, a resolução 482, que foi alterada até hoje pela resolução 687, do ano de 2015, que entra em vigor no ano de 2016, e se vier agora uma nova resolução, a gente vai ter uma terceira resolução pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Então, a importância do PL 5829 ser pautado dentro desse processo legislativo é muito, muito importante para o marco legal da geração distribuída no Brasil. Ela traz ali uma transição suave, a gente tem 12 meses dessa transição, né, Carlos? Então, depois que essa nova lei, né, for publicada, os novos projetos e os acessantes que entrarem com essa solicitação de acesso vão ter ainda um prazo para respirar aliviado e depois de 12 meses que vai valer aquela nova regra ali para eles, então. Então, isso também foi observado no PL 5829. Além de outras importantíssimas questões, né? A gente vai ter uma tarifa específica para a geração distribuída, que é a TUS-G. Ela corresponde, em média, a 1/3 hoje da TUS de fio B, que a gente paga para as distribuidoras. E vamos ter também uma possibilidade de uma venda de energia excedente, através de licitação, né, Fred? Um dos modelos lá que a gente vai ver. Pode ser uma parceria público-privada também, da energia que sobrar da unidade consumidora, a distribuidora vai poder comprar desses acessantes em geração distribuída.
Então, a gente está traçando aí, com o PL 5829, um marco legal seguro, estável e que é acessível para todo mundo, né? Não apenas para os ricos, pelo contrário. Ele traz a possibilidade da população carente de baixa renda também poder gerar a sua própria energia. Isso é super importante. E, nesse aspecto, eu queria perguntar para o doutor Frederico como que ele enxerga que a gente pode trazer isso através dessa venda de energia excedente, Fred, dessas licitações, dessas parcerias públicos-privadas, para também promover essa inclusão social da AGD dentro do PL 5829. Eu vou te dizer, Marina, eu realmente espero que essa aprovação desse PL saia o mais rápido possível, antes da gente entrar nessa especificidade da questão da venda dos excedentes e da eventual possibilidade de novos modelos de negócio que surgem com o PL. Isso é muito salutar para o setor, tem que ser aprovado, vai trazer não só segurança jurídica, novos modelos, desburocratização, principalmente na questão dessas formações de consórcio cooperativo com a entrada do condomínio voluntário e da associação civil, que evita toda a cantilena de papelada que precisa ser feita para poder fazer uma simples geração de energia, agregação de consumidores e modelagem de alguma coisa mais simples para o consumidor. Também formatos híbridos, baterias, serviços auxiliares, tentar modernizar o setor elétrico brasileiro, que talvez seja isso que esteja faltando aqui. É um domínio muito grande de uma estrutura arcaica que não serve mais ao propósito que a gente tem hoje. É uma tarifa cara, o fio caro, o valor da energia produto ele diminui a cada ano e o valor do preço do serviço, o fio, aumenta a cada ano. Então, cada vez mais a gente paga mais caro por menos produto. Isso está acontecendo não só com gasolina, com gás e agora com energia elétrica. Será que sou eu aqui? Então, assim, como que eu vejo a questão da venda dos excedentes? Faz parte hoje, sim, de uma necessidade nacional de se ter um suprimento de excedente de energia. A gente está vivendo uma situação que, caso não tivesse acontecido por um caso fortuito, aí, uma pandemia nesse país ou no planeta, já teria faltado energia no passado. É importante que a gente aumente a geração de energia e é importante que as pessoas se sintam incentivadas a gerar essa energia. E é importante que as pessoas se sintam incentivadas a gerar energia dentro de um contexto de segurança. Porque não é factível que alguém faça investimento no empreendimento num país onde, Band News, né, Marina? A cada 20 minutos a regra muda, a tributação muda, o Estado muda, a ANEEL muda. Então a gente está há 2 anos numa discussão, talvez indo para o 3º ano de discussão. Será que é o meu que está? Estamos indo para o 3º ano de discussão em volta dessa questão do PL, que a gente ainda não conseguiu definir qual vai ser o nosso mercado no ano que vem. A gente sabe que ele vai acontecer, porque a tecnologia solar ela é completamente inevitável. Em qualquer lugar do mundo, isso é inevitável. Considerando também que nos últimos, talvez 3 anos, considerando toda a política, toda a questão cambial, toda a questão de insegurança tributária e toda a questão da insegurança regulatória, o nosso mercado dobra de tamanho a cada aproximadamente 12, 15 meses, o mercado de energia de geração distribuída no Brasil dobra. Então eu falei ontem de noite, tu lembra? A gente está em 6 gigas hoje. Daqui 2 anos e meio nós vamos estar em 12. Mais 2 anos e meio a gente vai estar em 18. Em 2030 a gente vai ter 25 gigawatts instalados de energia solar no Brasil. Queira qualquer situação ou não. Então tentem imaginar se a gente tivesse um marco regulatório claro e definido. A gente já estaria 500 Itaipus já construídos de energia solar. E foi engraçado, né, que a gente teve uma surpresa ano passado. Todo mundo do setor vinha conversando com a Agência Nacional de Energia Elétrica num evento chamado Café com Energia. O nosso presidente, Carlos Evangelista, e o presidente do INEL, principalmente o Dr. Heber Galassi, quando numa sexta-feira ele parece que deixou
todo mundo de cabelo em pé, e voltou com a alternativa 5 de novo, desconsiderando 2 anos de conversa nesse evento chamado Café com Energia, com as principais associações do setor. E aí, de lá para cá, começamos a trabalhar incansavelmente na luta pelo PL 5829, o grande protagonista dessa história também, o deputado Lafayette Andrada. Hoje a gente já nesse 4º substitutivo, e eu queria que o nosso presidente explicasse um pouquinho dessa trajetória aí que a gente percorreu para a gente melhorar cada vez mais o PL. Carlos. Olha, realmente, se eu fosse fazer uma analogia hoje, o que acontece desse setor desde 2019 até antes é como se fosse um trem fantasma. Não sei se vocês já entraram em trem fantasma e chega uma hora o carrinho está numa reta assim, você acha que vai tudo acalmar, né? Vai sair para a luz e você vai abraçar a pessoa que está ao lado e aí aparece um monstro assim, do nada. É mais ou menos como eu tenho visto o que aconteceu com esse setor nos últimos anos. Várias coisas aconteceram e não se trata aqui de uma crítica, mas é importante que as pessoas saibam como é que esse processo foi conduzido. Que pese ele foi conduzido, né, o processo de revisão da Resolução 482 foi conduzido como está previsto em lei mesmo, né, com as audiências públicas, com as chamadas públicas, com a IR. É porque não dá tempo de nós falarmos na apresentação, mas a metodologia de cálculo lá dos benefícios e custos mudou no meio da audiência pública, né, no meio do processo, desculpa, melhor dizendo, e isso atrapalhou todo o mercado. As pessoas tinham calculado de uma maneira, e o cálculo disso é bem complexo, não é trivial, e de repente o órgão regulador mudou a maneira de calcular, e uma conclusão que nós chegaríamos facilmente lá em 2019, depois de todas as audiências públicas, etc., é que o cenário 1 até o cenário 3 era razoável. De repente, com a mudança da tecnologia, tudo apontava para o cenário 5, e o cenário 5 ele é inaceitável. Ele simplesmente é inaceitável. Nenhum lugar do mundo foi proposto uma tarifação do fio da ordem de 60%, 63%. Isso não existe em nenhum lugar. E olha que nós analisamos vários países, mais de 50 papers, mais de 15 países, e temos isso publicado lá no site da BGD. Então, foi uma sucessão de sustos mesmo, né? Quando o órgão regulador, em 2019, colocou aquele texto, ninguém esperava. Foi inesperado um texto tão desfavorável para o nosso setor. Ninguém gostou daquele texto, exceto as distribuidoras de energia. Elas gostaram muito do texto, porque ia deixar o mercado de tal maneira que somente elas conseguiriam continuar atuando. Nós tivemos novamente essa surpresa este ano, né? Nós temos sempre conversado com o órgão regulador e começamos uma série de reuniões, né? Praticamente todas as semanas. Foi uma ideia até do Heber Galassi, que está aqui. A gente chamou de Café com GD, em que várias associações, as associações que estavam mais envolvidas com isso, participavam em reuniões com um novo relator, que é o diretor Efraim, um diretor extremamente competente, conhece bastante o setor. E lá cada associação apresentou seu ponto de vista, todas as associações falaram, o próprio órgão regulador falou, e foi desenvolvendo, e nós estávamos com uma expectativa, que era falsa, infelizmente, mas uma expectativa que nós íamos chegar a um texto tão bom que não seria necessário, talvez não fosse necessário ser resolvido via projeto de lei. Talvez o órgão regulador chegasse a uma solução normativa que contemplasse todos os players de uma maneira isonômica, né, justa e com igualdade de todos os que estão no setor. Isso não aconteceu. Como a doutora Marina falou, realmente a ANEEL, de repente, soltou um texto que foi um trem fantasma. A gente estava já na reta final, achando que ia sair na luz, e apareceu um boneco assim, horroroso, feio, gritando assim. Sabe, já viram aquele filme do palhaço, assim, aquele palhaço feio? E assustou todo o setor. Eu lembro que aquele final de semana, nenhum de nós dormiu direito. Foi um final de semana muito triste, porque nós líamos aquele texto e não conseguíamos entender onde que se perdeu a busca do consenso no meio. Era um texto, se não igual, talvez pior do que o texto lá de 2019. Parecia que nós não havíamos discutido durante meses com várias associações e com o órgão regulador, etc. Foi uma pena. E aí, realmente, nós concluímos disso que a melhor maneira de tratar esse assunto é via um projeto de lei, uma regulamentação por lei,
porque dá estabilidade jurídica para o setor, nós não ficamos dependendo de um colegiado de diretores do órgão regulador, que pode mudar isso de uma hora para outra, e fica inserido lá de uma maneira perene, uma vez que é evidente a nossa Câmara dos Deputados tem representatividade para decidir isso, fica um projeto de lei em que todos sabem a regra. O nosso setor de geração distribuída, salvo engano meu, o doutor Frederico pode me ajudar, é o único setor, é a única área do setor elétrico que não é regulamentado por lei. Todas as outras são. Então, nós precisamos de uma regulamentação, precisamos de um PL, aliás, uma lei que regulamente o nosso setor, para permitir estabilidade jurídica, regulatória, econômica, financeira, para os investidores continuarem investindo, para as pessoas, né, os consumidores, que depois se tornam prosumidores, continuarem acreditando nisso, e para a gente está na hora de mudar de fase e para outro setor. Nós já estamos no século XXI e ainda estamos discutindo coisas do século passado. É uma pena, né? Tem tanta coisa boa que é para fazer ainda, mobilidade elétrica, carro elétrico, baterias, storage, 5G, tudo isso vai influenciar nossas vidas e a gente ainda está discutindo se geração distribuída vai ser matada agora ou se vão deixar, será possível o crescimento dela de uma maneira, sem fazer trocadilho, de uma maneira sustentável. Então essa é a visão que eu tenho. Eu acho que existem posições diferentes no mercado. O pessoal não aguenta mais ouvir eu falar isso, mas consenso não é unanimidade, existem outras formas de ver, a gente tem participado de vários debates, mas eu garanto para vocês que é uma minoria, mas é uma minoria muito forte, e por isso que a gente está sofrendo tanto para conseguir levar isso à frente na votação da Câmara dos Deputados. Carlos, você tem razão. O nosso setor elétrico brasileiro, pessoal, ele é composto, a maioria deles, por resoluções da Agência Nacional de Energia Elétrica. E a geração distribuída é o único setor ainda que ainda não tem uma lei específica sobre o assunto. E a gente tem até um projeto maior, que também é de autoria do deputado Lafayette Andrada, que é o Código Brasileiro de Energia Elétrica. Dentro dele, a gente também tem um capítulo específico da geração distribuída, que ele vai agora, inclusive, se adaptar a esse novo substitutivo, que é o quarto já do PL 5829. Outra questão importante que o PL traz para a gente também, que a gente mencionou aqui rapidamente, a gente vai abordar com mais profundidade no painel jurídico amanhã, eu, o doutor Frederico e a doutora Bárbara, é em relação aos modelos de negócio, né, onde a gente ganha dinheiro com a geração distribuída, o famoso consórcio, a cooperativa e os modelos novos que vão surgir com o PL 5829. Então, a gente vai ter aí 5 espécies novas de fazer a geração compartilhada de energia, além do consórcio da cooperativa. Vamos ter também o condomínio voluntário, o condomínio edilício e a associação civil. Isso vai trazer também uma forma de desburocratizar todo o processo, gerar desenvolvimento, emprego e renda. Isso também está aliado com uma política de transparência, de celeridade e de transformação da geração distribuída com esse novo PL 5829. Uma das pessoas que tem lutado muito e nos representado ativamente em todos os órgãos, não apenas na Agência Nacional de Energia Elétrica, Dr. Heber Galassi, que é o diretor institucional da BGD e presidente do INEEL, vai contar para a gente agora um pouquinho dessa luta aí, desse lobby que ele explicou, que ele faz de uma maneira legítima, clara, com ética e muito bem feito. E que todos nós depois vamos até fazer bater palma aqui, porque ele tem lutado ativamente pelo setor. Gente, com a palavra, doutor Heber. O doutor Frederico está me dizendo aqui que não é lobby, ele fala. É feio falar lobby. Não, hoje a gente entendeu, licença para colocar assim a máscara, mas hoje eu acho que o pessoal entendeu que RIG, na verdade, o que seria lobby lá fora, e não tem erro nenhum em dizer, que tem que ter muito peito, né, para sair, doutor Frederico, para falar, eu estou fazendo lobby pelo setor, então fica pelo RIG que você apanha menos. Mas, e obrigado, doutora Marina, na verdade é o seguinte, se o setor, tá, a palavra empoderamento é uma palavra que acaba legitimando posição política, mas eu acho que na essência dela ela está correta. Se o setor com as 15 mil, estamos falando de 15 mil integradores, pode ser esse o universo? Tá, ótimo, doutor, que você me confirmou. Então, se nós tivéssemos 50% dos 15 mil integradores ativamente interagindo com o Estado, eu posso arriscar dizer, nos poucos anos de relações governamentais que a gente já construiu, que esse PL estaria aprovado.
Então, a gente tem 2 recados aqui. Primeiro, todas as associações, enfim, com interação, com tudo isso, mas eu acho que eu tenho que abrir um parênteses aqui pelo seguinte, nós fraquejamos em um determinado momento, eu vou fazer um meia-culpa, ou nossa culpa setor, a gente está portas fechadas, por mais que esteja online, num princípio de aposta. Lá atrás nós tínhamos 2, 3, 4 parlamentares, textos diferentes, o setor não tinha uma posição. E aí eu vou aproveitar para registrar, porque isso, como está sendo transmitido, tem que ser legitimado. A única aposta que ficou de pé foi a aposta do deputado Lafayette Andrada com o texto do que é hoje o PL 5829. Me desculpem as associações que se posicionem como mais tradicionais, ou maiores, ou, enfim, iguais, mas a verdade é que esse erro a ABGD e depois o INEL não cometeram, por um excesso positivo de sensibilidade política. Então, o primeiro erro foi esse. Apostas em parlamentares diferentes, em textos diferentes. Por quê? Por falta, de novo, a gente estava falando de pressão dos integradores com relação... Integradores, quando eu falo, é porque é mais pulverizado, é mais massificado, então é mais voto. Vamos ser bem simplistas, é voto. No final é CPF, é voto. É regionalizado. Né? A coisa pública funciona assim. Então, se você pega um deputado federal do Amazonas, você manda uma mensagem, um SMS de São Paulo, ele vai olhar ali e vai falar 011, tá bom, isso eu não vou responder. Experimenta mandar SMS com o DD de Manaus, a coisa começa a esquentar. Ele precisa de voto. Daqui a 4 anos ele tem campanha, ele precisa de voto. Então, entender esses momentos de sensibilidade, trabalhar em cima dessas oportunidades, de novo, é legítimo. Esquece o lobby. A gente conversou drasticamente aqui hoje, enfim, tornou diferente o que é RIG, o que é lobby, etc. Eu gosto muito da expressão lobby, porque é uma expressão internacional, em qualquer lugar do mundo você se entende. Mas vamos trazer como RIG para o Brasil. Então, dentro de RIG, você quer trabalhar estrategicamente, nós temos, por exemplo, com a BGD, 27 grupos, vou dar um exemplo, 27 grupos de Estado, chama captação de votos a favor do PL 5829-19. Tem determinados grupos que a gente tem, o WhatsApp eu acho que tem o limite de 256 participantes, pode ser isso? Tem grupos que a gente tem 240 participantes. Tem 2 Joãos, um Ricardo e uma Maria. São 4 caras dentro de um grupo de WhatsApp, com 256 pessoas trabalhando e o resto assistindo. Detalhe, são do nosso setor. Assistindo 4 pessoas trabalharem. Então, óbvio que o doutor Frederico colocou muito bem, o Estado muitas vezes atrapalha, aí pedindo desculpa aqui aos colegas aqui da parte pública, mas com certeza não são eles, porque eles estão aqui conosco no diálogo, então vamos separar, mas muito ainda reside na nossa inércia. Então, desculpa fazer o puxão de orelha agora, mas a associação, seja o Instituto Nacional de Energia Limpa, seja a BGD, sejam as outras que até em outro momento, com excesso de boa vontade, não tiveram a sensibilidade de conseguir apostar, reconhecer o parlamentar ideal, o texto ideal, e agora convergiram por força, que é outra coisa interessante. Todas as associações estão em consenso. Estão, por falta de opção. Ou você aposta em nada, ou você volta para onde você não devia ter saído. Então, essa é uma menção que eu queria só registrar, porque senão as coisas ficam soltas. Então, por final, o que eu queria colocar é o seguinte: se cada um de nós, desse encontro, percebam que eu estou chato nesse discurso, eu quero pedir desculpa por isso, mas cada um de nós aqui, saindo daqui, buscar convencer um próximo, interagir um pouco mais, temos um site de mapeamento, utilizar de força do seu CPF através do seu Estado, né, com a manobra, com o discurso de voto, e sensibilizar um parlamentar e colocar, peraí, ô deputado João, o senhor vai precisar de voto daqui a ano que vem, nas próximas eleições, e só eu na minha rua conheço 15. E se a coisa piorar, vou derrubar uns 20 votos seus. No final é isso. E é legítimo, não tem nada de errado. Mas por que vai derrubar? Eu vou derrubar porque o senhor teve oportunidade de promover energia limpa mais barata e não construiu. Eu respeito a sua agenda de interesses, mas o senhor está lá ao erário, ao dinheiro público. O senhor precisa representar os interesses de sociedade. Comprovado o que o presidente Carlos Evangelista colocou e o doutor Frederico colocaram os dois aqui, de relação ganha-ganha-ganha, ou seja, identificamos uma matriz positiva de resultado e existe reconhecimento da relação ganha-ganha-ganha, é impensável
é improdutível, infelizmente, é lastimável que a coisa não ande. Então, de novo, e para finalizar, não quero encher o saco mais, já estou falando demais, saindo daqui, a história é, vou chamar um amigo, vou chamar meu vizinho, vou chamar fulano, a gente tem que aprovar essa história do PL 5829. Ah, Éber, e se aprovar, a gente faz o quê? Vamos comemorar, todo mundo para a praia? No caso, o Carioca já está aqui do outro lado da rua, né? É que São Paulo é longe para caramba, a gente tem que ir 3 horas de carro. É horrível. Em Minas, então, não tem praia, faz inveja para aqui. Então, acabou a agenda do 5829, a gente faz o quê? Foi falar da questão do ICMS. Minas tem a usina solar um montão. E os outros estados não tem por quê. Incentivo, mobilidade elétrica, armazenamento, essa transição para uma agenda verde ou emissão zero de carbono, ela depende fundamentalmente de política pública. E a política pública é o Estado trabalhando e a gente cobrando. Então, quero agradecer, doutora Maria, mas para finalizar isso. Então, saindo hoje, ou com essa mensagem que a gente está levando, cada um faz um pedacinho sobre os grupos que a BGD e o INEL tem lá no WhatsApp, que é um exemplo, mas tem outras ferramentas, tem um site de mapeamento, interagir, falar, cobrar, fazer. Isso já ajuda muito. Imagina se amanhã a gente entra no grupo que eu citei dos 256 participantes, onde tem 4 caras trabalhando e começam a trabalhar, doutor Frederico, 20, 30, 40... Vou até chorar se eu ver isso. Eu falo, nossa, tem mais gente trabalhando aqui. Não precisa de 200, não, é muita gente, mas uns 30 trabalhando. Entendeu? Porque a gente vai acostumando a deixar que alguém resolva, Deus dará, alguém resolva. Não tem Deus dará, não tem alguém resolva, é o setor em xeque. Essa é a posição. Obrigado, doutora Marina. Nós que agradecemos por todo o empenho seu. Pessoal, eu queria abrir um espaço para a plateia fazer pergunta para a gente sobre políticas públicas. Levanta a mão que o PC leva o microfone e a gente responde. Oba, olha. Bom dia, sou Alessandro, de Governador Valadares. Lá eu sou vereador também e sou sócio proprietário de uma empresa. Estivemos em Brasília e, como vocês falaram, a gente teve a oportunidade de entrar no Congresso, estava entrando apenas 2 por gabinete, e fizemos a visita de gabinete a qual tinha contato, né? Domingos Sávio, Grace Elias, Ercílio, que é de Valadares, o Euclides e o Elton Prado. O que a gente percebeu é que, pelo Congresso se decidir a votação em pauta pelos líderes, já tinha um acordo, né? Eu não consegui ter o domínio do assunto por completo, do projeto por completo, para entender. E aí eu passo essa bola para vocês estudarem. De aprovar. Entretanto, teve uma mudança que o Lafayette não cumpriu com eles, segundo eles, que por isso que eles não estão deixando pautar. Já é unânime que tem que aprovar, mas tem uma cláusula que eles estão entrando em debate com o deputado, que se tinha comprometido com eles lá atrás, e que, segundo eles, teve essa mudança. Então, assim, por ser político, às vezes, um acordo cedendo um pouco é melhor do que... Isso é para fazer análise. É melhor do que a gente querer tudo e depois ficar por conta da ANEEL, né? Então, é essa pergunta. E depois, dizer que a gente também tem um IPTU verde lá em Valadares aprovado, se os colegas querem levar para o município também, né? O que a gente hoje dá em incentivo, no futuro vai ser uma obrigação para a gente pensar no nosso país cada vez mais, né, sustentável. Perfeito. Eu vou passar para o Éber responder, e aí depois o Carlos Evangelista faz as considerações dele. Muito obrigada pela participação. E ninguém melhor do que o Éber para explicar isso tudo. Está funcionando. Desculpa. Eu vou responder de imediato, e desculpa se eu não for tão elegante na resposta. Nunca vai ter uma boa resposta para os adiamentos. Já são 5. Tá? A resposta é não de qualquer maneira. Então, tiveram alguns empresários que colocaram de forma legítima uma cobrança em outdoors, nomeando o vice-presidente da Câmara, Marcelo Ramos, deputado federal, dizendo assim: o Brasil tem pressa, precisamos de energia limpa e mais barata. Colocam uma foto, que ele está muito bonito, por sinal, na foto, escolheram, tiveram bom gosto, e embaixo assinam o seguinte: por favor, deputado Marcelo Ramos, apoie o projeto 582919. Alguém acha que tem alguma coisa errada num outdoor desse? Levanta a mão, se alguém achar. Não é pressão, não, viu? Tem uma ofensa, alguém acha? Pois é. Dentro do setor, esse grupo de empresários foi duramente atacado como quem teriam
na verdade, ofendido a honra e provocado um desgaste dentro do Congresso. Essa é a posição, de novo, dentro do setor. Não estou falando que esses distribuidores disseram isso. Estou falando que entre nós rodou essa conversa de um ataque, e esse ataque foi institucionalizado. Foi de uma entidade grande, representativa, que institucionalizou e passou notas aos associados. E colocou, por conta disso, o PL não foi aprovado. Chega a ser tão ridículo, porque foram 5 adiamentos. E vão ser mais 10, ou mais 15. A verdade é o seguinte, tem gente pescando numa piscina. A ideia é essa, a piscina é curta, tem muito peixe. O que vocês querem fazer é abrir a piscina. A pesca fica mais difícil. A gente chama o quê? De consumidor cativo, né? Então tá bom. Então vocês querem abrir a piscina. Então não tem nada que explique de forma diferente. Isso estão respondendo a sua primeira pergunta. Todos os adiamentos, se fizer chuva em Brasília, na próxima semana, porque choveu, não vai pautar. Então, essa é a primeira coisa. Não tem uma explicação específica. É porque não e não é pronto, acabou. E do outro lado existe uma palavra, entendam como quiser, que se chama compromisso. Então existe um compromisso do PL, o Partido Liberal do Marcelo Ramos, do Wellington Roberto, que é um outro deputado federal do Estado, me esqueci o nome agora, que é o líder de bancada, e ele colocou, num dia, na nota da imprensa, o seguinte, não interessa, vou obstruir, vou travar, não vai passar, e está público. Isso é uma guerra, no final é uma guerra. E não é uma novidade nossa. Se você olhar em vários lugares, estados, foi em Nevada, foi em Los Angeles, foi em Califórnia, você vai olhar em todos os lugares é a mesma história. Então a gente está participando de uma guerra. Então não tem esse negócio de que adiou por alguma coisa. No segundo momento que você está conversando, e das iniciativas regionais, e aí eu quero passar já para o Carlos, a agenda está tão pesada do 5829 que depois desse momento existe sim, a ABGD tem isso muito bem distribuído, inclusive, que são as sub-regiões, os diretores regionais, a implementação de novos compromissos, ou novas metas, novos objetivos. E aí, claramente, o que funcionou num estado ou que ficou bom, a gente deve horizontalizar esse negócio e deve escalar, deve colocar em todos os lugares do Brasil. Nisso eu vou passar aqui para o Carlos, mas só para responder isso daí, que é mais uma coisa que a gente queria legitimar. Não existe explicação, não foi um outdoor, não foi, vai ser qualquer coisa, é só acompanhar, entendeu? Quem pode mudar um pouco isso, sob o aspecto político, de uma maneira firme a gente pode colocar hoje, se algum de vocês tiver algum colega no Partido Progressista, no PP lá, que o presidente é o Ciro Nogueira, já liga para ele saindo daqui hoje. Ô, senador Ciro, se o senhor puder ajudar, a gente precisa que isso seja pautado. Liga lá para o Arthur Lira e pede para colocar na pauta. É que o momento é tão conturbado, tem tantas coisas na agenda que, por outros motivos, aí vai vir outras explicações, sempre vai ter nublado, fez chuva, fez raio, não vai ter. Mas o Partido Progressista poderia ajudar isso de uma maneira clara. Então, não sei quantos deputados a gente tem federais aqui pelo Partido Progressista, mas aí é um convite. Lembra daquela história do 021, da SMS, da mensagem? É isso. Então, começando, saindo daqui da sala, pode cobrar o Partido Progressista aí para dar uma força. O PL já está pronto. Precisamos que o Partido Progressista esteja a favor. Tá? Obrigado. Eu acho que eu não tenho nada a complementar o que o Weber falou, é isso mesmo, são vários os motivos, mas eu tenho uma experiência que eu participei nesses dias, que foi interessante. O projeto, se não me engano, está na versão 4, né? E quando ele estava lá na versão 1, a gente entra muito em debates, né? Em debates públicos, às vezes debate lá na própria Câmara dos Deputados, isso acontece via online. Quando você menos esperar, vai ter um debate, você tem que entrar lá para defender o PL. Então, com pessoas profissionais diferentes. E um desses debates que eu entrei, o deputado, nem lembro se era o deputado ou uma associação, falou, olha, não dá para aprovar esse PL porque são intransigentes, a gente quer que mude algumas coisas e não mudam nada, já poderia ter feito uma segunda versão, né? Por que não fez uma segunda versão? A gente já teria avançado e a gente levaria logo para a votação. E ficou isso no ar lá, saímos. Bom, acontece que esse PL realmente ele é bastante dinâmico, né? Então, ainda assim estão vindo várias pessoas, associações, e ele teve a versão 2 mesmo, e teve a versão 3, e essas versões mudam porque vêm boas iniciativas, aparecem boas iniciativas, e aparece às vezes uma bancada inteira. Olha, nós achamos o PL muito bom, se tiver umas modificações aqui, que vão beneficiar, por exemplo, a área rural, a gente consegue apoio integral da bancada, ou seja, o PL muda buscando chegar mais próximo ainda do consenso, a busca do consenso. Aí eu entrei no outro debate, com outras pessoas, com outras associações, e o argumento do cara foi exatamente esse. Inclusive, esse PL já está na 4ª versão, é impossível negociar assim, ele muda toda hora.
E aí eu até falei, olha, mas ele está na 4ª versão exatamente para atender o pedido de vocês. Não, mas não pode mudar assim toda hora, tem que decidir isso lá na bancada. Então, esse é o exemplo que eu estou dando, em que não interessa verdade ou mentira, interessa a versão. Existem narrativas diferentes sobre por que ele é votado, não. Às vezes aparece medida provisória na frente, às vezes muda a pauta, diversas. Só existe hoje no Brasil uma única pessoa que tem o poder e a discricionariedade de dizer se vai ser votado ou não qualquer PL. Não é só esse, chama-se Arthur Lira, que é o presidente da Câmara. Ele é o único que pode decidir isso, é o único que tem a palavra final. Todo o resto é boato. Muito obrigada, Carlos. A gente chegou aqui no nosso tempo, o PC está me informando aqui. Obrigada, pessoal. Obrigada, Heber. Obrigada, Fred. Obrigada a vocês. Bom dia. Senhoras e senhores, eu peço uma salva de palmas aos nossos palestrantes, doutor Heber Galarce, senhor Carlos Evangelista, doutor Frederico Bosquim e a doutora Marina Meyer Falcão, diretora jurídica da BGD. Nosso muito obrigado a todos vocês.